Salmo 119, ele se apresenta nessa divisão de 8 em 8 versículos, e nessa oitava, chamada em hebraico Re, dos versículos 33 até o 40, a gente vai identificar uma passagem que traz um senso de dependência e uma consciência de extrema necessidade de Deus. Um pouco antes, na oitava anterior, do 25 até o 32, a gente pode enxergar que o salmista, ele treme diante do pecado. E ele pede por socorro a fim de que a sua alma seja preservada de cair nessa tentação, nesse ato que é o pecado. Veja só o que diz, do 25 até o 32. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. O Senhor havia prometido que preservaria a vida do salmista. Aqui, por favor, não pense a Davi. O Salmo 119 ele não tem autor definido, apesar de Davi ter composto 73, mas eu não posso afirmar de forma alguma que é um salmo davídico. E aí o salmista continua falando: a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos. O salmista fala para Deus: olha, o meu caminho não tem sido aquele que o Senhor propôs para que eu andasse, então ensina-me os teus caminhos. No versículo 27, ele diz: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Há muitos e muitos momentos em que a gente pede a Deus orientação, Deus faz com que a gente siga determinado caminho, mas a gente não consegue entender por que está seguindo aquele caminho. Então o salmista diz: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Por que eu estou fazendo isso? Por que o Senhor está me mandando ir para esse determinado lugar? Porque esse caminho é o caminho que eu devo trilhar. E aí eu vou meditar nas tuas maravilhas. E o 28 ele diz: a minha alma se consome de tristeza. Ele não somente está perdido, ele não somente está com medo do pecado, mas ele está triste. E aí ele diz: fortalece-me conforme a tua promessa. Deus não somente prometeu preservá-lo, mas também fortalecê-lo. Desvia-me dos caminhos enganosos, diz o 29, por tua graça ensina-me a tua lei. É óbvio, todo homem que está sem Deus, ele está andando em caminhos enganosos. Isso é fato. E esse mesmo homem só vai andar em caminhos direitos quando a graça do Senhor alcançar. Não à toa, muitas e muitas vezes meditamos aqui que nós somos salvos pela graça. O nosso culto na JC também teve como tema: salvos pela graça. Então eu acho que todos nós somos muito conscientes de que quando nós estávamos fora desse ambiente, o nosso caminho era totalmente tortuoso. Mas que quando nós fomos achados por Cristo e salvos pela graça, Ele endireitou o nosso caminhar. E o versículo 30 diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Perceba que nessa minha versão, a Nova Versão Internacional, ele usa um verbo imperativo, escolhi, e depois ele diz decidi, e na primeira pessoa do singular. É óbvio que nós entendemos também, a partir da leitura da Bíblia, a partir de várias explanações aqui já feitas, que o homem não escolhe coisa nenhuma. É Deus quem o escolhe, é Deus quem o conduz. Então, é Deus quem faz que ele escolha o caminho da fidelidade. E é Deus que o impulsiona a decidir seguir as suas ordenanças. No 31 ele vai dizer: apega-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. É claro que quando a gente começa a servir a Deus e começa a ter um comportamento diferente, uma conduta diferenciada daquela que tinha, muitas pessoas vão começar a dizer: isso é agora. Mas vai chegar um momento da sua vida que você vai se decepcionar com esse Deus. Você vai pedir uma coisa a Ele, Ele não vai te dar. Você vai se decepcionar com Deus. É óbvio que a gente vai pedir muita coisa a Deus durante a nossa vida. E também é muito óbvio que Ele vai deixar de dar muitas dessas coisas. Imagine só se Deus respondesse todas as nossas orações. Eu tenho certeza que muitos de nós não estariam mais aqui. Porque em algum momento da sua vida, se você fez raiva a alguém, se você contendeu com alguém, dentro ou fora da igreja, essa pessoa desejou a sua morte. E mesmo que ela não fizesse uma oração formal: Senhor nosso Deus, eu peço a morte de fulano de tal. Mas ela sim pensou: se Deus matasse aquela pessoa,
se Deus fizesse alguma coisa para que ela caísse, para que ela se prejudicasse, para que ela pagasse a raiva que ela me fez. Se Deus fosse responder um tipo de oração dessa, quantas e quantas pessoas hoje não mais existiriam? Então Deus responde todas as nossas orações quando elas estão em conformidade com a sua vontade. Aí Ele responde. Então Ele diz: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Me mantém firme nas tuas promessas, não permita que eu fique duvidando daquilo que o Senhor me prometeu, mesmo que as pessoas falem que eu vou me decepcionar, mas faz com que minha cabeça fique firme naquele propósito, que ela não se desvie e vá procurar outros assuntos, mas que aquilo que habita no meu pensamento seja somente as tuas promessas. E aí ele diz: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. O Senhor alcança esse salmista, o Senhor dá maior entendimento para essa pessoa. Para quê? Para que ela possa correr pelos caminhos que o Senhor propôs. E aí vem o 33. Veja só que até aqui a gente viu que esse salmista pediu que o Senhor o desviasse de caminhos enganosos. Ele suplica pela graça de Deus. Mais na frente a gente já vê que ele corre pelos caminhos que o Senhor já o aponta, mas ele ainda tem medo do pecado. Ele ainda continua sendo alvo de tentações. E assim é conosco. Nós fomos salvos por Deus. Nós não vamos perder essa salvação. A graça, ela é irresistível. E a salvação, ela é definitiva. Isso a gente aprende. Não precisa você ser bacharel em teologia. Não precisa você ir para o seminário. Apesar de que é muito importante que você o faça para aprender um pouco mais do Senhor. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que esse salmista que tem tanto medo de pecar, tem tanto medo de desobedecer a Deus, que pede tanto que Deus o mantenha firme na sua posição de servo, fiel e obediente, ele vai nos mostrar a partir de agora que caminho é esse que ele pede tanto que Deus o coloque e que Deus o mantenha nesse caminho. Ou seja, basicamente esse texto mostra para a gente o que é o caminho do crente. Então, o versículo 33, ele diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Quando a gente é alcançado por Deus, então a gente começa a ser ensinado sobre esse novo caminho. Quando a gente lê 2 Coríntios 5,17, eu me lembro muito bem que ele diz o seguinte: e quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. O caminho que eu andava eu não ando mais, a mentira que eu contava eu não conto mais. Se eu roubava, eu deixo de roubar. Se eu adulterava, eu deixo de adulterar. Ou seja, tudo é diferente. Tudo mesmo, dos pés à cabeça. Mas essa obra, esse ensino, essa condução é feita por Deus. Então, primeiramente, o crente tem como seu professor nesse caminho a Deus. Mas ele, simplesmente sendo ensinado por Deus, muitas vezes ele começa a ter tropicões por esse caminho. Então Deus coloca na sua frente um auxiliar, um intérprete desse caminho. Alguém que vai traduzir para nós algumas das nossas dificuldades, não somente linguísticas, mas também do caminhar, que é o Espírito Santo. Quando você um dia ou levantou a mão ou pediu que alguém orasse por você, no dia que você foi achado por Deus e Ele começou a obra de regeneração na sua vida, eu tenho certeza que alguém te deu uma Bíblia ou você foi atrás para comprar, mas você queria aprender um pouco mais dessa palavra, que agora estava entrando no seu dia a dia. Só que essa palavra ela é muito complicada. Tudo bem que hoje a gente tem linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Bíblia Viva, a Mensagem, são inúmeras as versões. A essência é sempre a mesma, com alguns desvios, NTLH, tudo bem. Mas o que a gente tem no centro é a mensagem de Cristo morrendo pelos pecados daqueles que Deus o deu antes da fundação do mundo. Essa é a grande mensagem, esse é o Evangelho. Mas
certas nuances do Evangelho são muito difíceis de compreender. Não somente pela questão da linguagem rebuscada que alguns autores utilizaram na escritura da Bíblia, mas porque nós somos homens naturais e não discernimos as coisas espirituais. Não pense você porque você está sentado na igreja, você é espiritual. Não pense eu que porque estou aqui falando, sou espiritual. Nós somos pó, e ao pó voltaremos. E se não for o Espírito Santo iluminando a nossa mente para ler a palavra e entender, a gente não faz nada. Então a gente precisa que Deus seja o nosso professor, e melhor professor não há. E o intérprete dessa linguagem tão complexa e ao mesmo tempo tão simples é o Espírito Santo. O santo, o crente, o protestante, o evangélico, o servo de Deus, são tantas as denominações, as nomenclaturas, mas uma só função: adorar e servir a Deus, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Esse não aprende somente os estatutos do Senhor quando lê a palavra de Deus, mas ele também aprende o caminho para o qual esses estatutos o levam. E uma importante lição desse verso é que os que aprendem de Deus não esquecem das suas lições. Eles obedecem, guardam até o fim. Se há no nosso coração a dúvida de que muitas pessoas se desviaram durante a sua caminhada cristã, se Deus um dia vai buscá-las de volta, se elas são aquelas ovelhas perdidas que o pastor deixou as 99 e foi buscá-las fora do aprisco, sinceramente eu não tenho como te dizer. É muito complexo a gente dizer que o verdadeiro salvo, ele pode se desviar e depois retornar à casa do Pai. Mas a questão é que o verdadeiro salvo, o crente, ele caminha sempre com os olhos fixos em Deus. E os estatutos que ele aprende, ele não esquece, ele obedece. Somos homens e mulheres pecadores. E isso não muda. E não mudará enquanto o nosso corpo físico habitar esta terra. Mas uma coisa é certa: Ele nos dá graça para obedecê-lo na maior parte do tempo. Essa queda, esse pecado é momentâneo. Mas o próprio Espírito, que é quem interpreta a palavra para a gente, ele também alerta para que a gente não fique no erro. Então, cometer erros faz parte da natureza do homem. Permanecer nesse erro não faz mais parte da nossa natureza. Nós somos regenerados. Então, essa obediência até o fim aos estatutos de Deus só tem um nome: graça de Deus nas nossas vidas. É graça, é misericórdia, que faz com que a mente da gente, o coração da gente, não esqueça dos juízos e dos preceitos de Deus, que Ele estabeleceu para que a gente se guiasse por eles. O versículo 34 diz o seguinte: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Hoje a gente estava aqui de manhã no estudo de 2 Crônicas. Eu me lembro que Bruno falou que um dos reis, ele governou segundo aquilo que era aceitável aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Nós, como crentes, devemos caminhar com Deus, com o Espírito Santo habitando no nosso coração, e nos dirigirmos pelo caminho que os mandamentos do Senhor ensinam, mas de todo o coração. Mais uma vez, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Não adianta, não é suficiente, não é verdadeiro, não é honesto para com o nosso Deus, que nos deu a vida eterna, viver sem inteireza de coração e sem obedecê-lo com inteireza de coração. Ser crente 50% não é ser crente. Ser crente 99,9% também não é ser crente. Ou é 100 ou não é nada. Ou é servo ou não é nada. Nesse versículo a gente pode enxergar o seguinte: o pecado, ele fez separação entre nós
e Deus, quando Adão, nosso pai terreno, pecou, ele teve a sua imagem de Deus dentro dele manchada. Ele não perde a imagem de Deus. Foi criada a imagem e a sua semelhança. Mas algo foi manchado. E que parte foi manchada de Adão? E que parte é manchada em nós? Justamente esse entendimento das coisas espirituais. É por isso que é necessário haver uma obra de regeneração. Ou seja, ser gerada de novo essa capacidade de entender aquilo que Deus quer comunicar para nós. Que era tão simples para Adão. Toda viração do dia, Deus ia lá, conversava com ele e ele entendia perfeitamente o que Deus queria transmitir. Mas a gente não é mais assim. Então a gente precisa desse novo nascimento, dessa regeneração, e pedir sim a Deus que dê esse entendimento para que a gente guarde a lei dele. Porque para nós é muito difícil entender: não amarás outras coisas mais do que a mim. Porque tem muitas vezes que algumas questões terrenas ocupam mais o nosso coração do que as coisas de Deus. E seria hipocrisia dizer aqui que isso nunca aconteceu com a gente. É fato que às vezes um curso universitário toma o seu tempo da casa de Deus. Porque eu preciso estudar para a prova é amanhã. É fato que às vezes a minha empresa toma mais tempo das coisas de Deus porque o relatório financeiro tem que sair amanhã. E se eu não lucrar, minha família também não vai ter sustento. Mas eu esqueço que Deus, na sua palavra, diz que nos dá todo o sustento. Que nada nos vai faltar. Olha o lírio dos campos. Eles não fiam roupa para si. Mas Deus muito mais nos dá. Quando a gente percebe de fato o que é o mundo e tudo o que o compõe, a gente não deveria pensar tanto nas coisas materiais e nas coisas que hão de vir amanhã. Não ter ansiedade. Porque se Deus conseguiu construir tudo isso, me manter de pé, me manter abastecido, é uma obra muito pequena. Muito mais Ele fez e muito mais Ele faz. Ele não só me sustenta, Ele sustenta cada um daqui, Ele sustenta cada um do universo. É importante que Ele nos dê entendimento, para que a gente não caia nessa bobagem de ficar se preocupando com determinadas coisas que são ínfimas quando comparadas à seriedade e ao compromisso que devemos ter no serviço a Ele. Então, mais uma vez Ele diz: eu quero obedecer essa tua lei de todo o coração, mas eu preciso de entendimento. Eu não posso obedecer essa lei de todo o coração sem esse entendimento. Então o Espírito Santo, Ele nos dá maior entendimento, para que a gente possa, sim, guardar a lei do Senhor de todo o coração. É interessante que muitas pessoas buscam esse entendimento para outros fins, mas a palavra é bem clara, o objetivo é um só: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e obedeça de todo o coração. O entendimento da palavra do Senhor não deve gerar soberba no coração do homem. Não é para que você fale de modo eloquente e como se fosse o detentor de toda a sabedoria, a pessoa que te escuta fosse nada, fosse uma tábua rasa. O conhecimento do Senhor, ele só tem um resultado genuíno no caminho do crente. É que esse crente, a partir do conhecimento do Senhor, ele vai começar a obedecê-lo muito mais, a honrá-lo muito mais, a servi-lo muito mais e a se quebrantar perante Ele muito mais, se humilhar na presença dEle muito mais. 1 João 5,20, parte A, diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Para quê? Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Se não for para conhecer a Deus, se não for para ser reverente a Ele, se não for para servi-lo, se não for para amá-lo, para que conhecê-lo?
não é para que a gente seja colocado no pedestal. Ele é que deve estar no seu santo lugar. E nós, bem de baixo, somente o adorando, somente o servindo. Esse crente que passou pelo ensino do Senhor e passou pela regeneração e pela interpretação dessa lei do Senhor a partir do Espírito Santo, começou a compreender que deveria servi-lo mais, amá-lo mais, ele precisa da direção de Deus para esse caminho. Ele não pode caminhar com as próprias pernas. É interessante que muitas vezes, quando a gente está próximo de certas realizações na vida, como por exemplo uma graduação, uma colação de grau, ou o momento do casamento, algumas pessoas olham para isso como o seguinte: eu agora posso andar com minhas próprias pernas, sou formado, casado, tenho independência financeira, não dependo mais de ninguém. Engano-se. Na realidade você vai ser sempre dependente. Você pode não depender mais dos seus pais para te dar o dinheiro para sair com seus amigos. Você pode não depender mais dos seus colegas de faculdade, porque o canudo está na sua mão, mas você depende de Deus para viver. Isso aí não muda. E eu preciso de Deus para me dirigir pelo caminho que Ele quer. Porque se eu for caminhar com minhas próprias pernas, eu vou bater na parede. Eu vou bater com a cabeça e vou ficar tonto, sem saber para onde ir. Eu preciso que Ele me dirija pelo caminho dos seus mandamentos. E aí eu vou encontrar satisfação nesses caminhos. É óbvio que a gente enxerga, por exemplo, em Paulo, em uma de suas epístolas, dizendo o seguinte: pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O nosso coração muitas vezes está voltado para certas coisas que parecem ser muito agradáveis, mas não é aquilo que Deus quer. E várias vezes a gente realmente parece até querer o bem, mas a gente não consegue chegar até lá. Sabe aquela coisa que você briga com uma pessoa, você sabe que precisa pedir perdão, mas a palavra não chega na boca? Você encontra com ela, você fica constrangido, você até chora, mas você não fala. Você precisa dizer: me perdoe, mas não sai. Está aqui na cabeça, está na ponta da língua, mas não verbalizou. De fato, a nossa vida é assim. A gente às vezes quer fazer o bem, mas não tem condição, porque de fato não há bem em nós. E o bem que nós fazemos, quem faz é Deus através de nós. Por isso que a gente não pode se gloriar de nada que faz. O Senhor que ensinou esse caminho, agora nos faz andar por ele. É Deus que dirige os nossos passos. É somente porque Deus dirige os nossos passos que a gente não tropeça. Quando a gente quer se desviar por um motivo ou outro, as pedras começam a subir. As pernas começam a bambear. Mas quando é Deus que sustenta os nossos passos, quando é Deus que dirige os nossos passos, a gente chega no objetivo final. Esse caminhar reto, essa vontade de trilhar a estrada eterna de Deus, é obra da graça. Se a gente não tivesse sido alcançado por essa graça, hoje a gente não estava trilhando esse caminho eterno, a gente continuaria trilhando o caminho da perdição. Então, quando a gente tem consciência de que é Deus que está conduzindo a nossa vida, a gente pode encontrar deleite e satisfação nisso. Não está acontecendo do jeito que eu quero, mas está acontecendo do jeito que Deus quer. Aí eu encontro satisfação. Eu gostaria de fazer tal curso, mas Deus quer outro. Se é Deus que quer, eu encontro satisfação nisso. Eu quero ir para determinado local, mas Deus não permite. Quando eu consigo entender que é Deus que está dirigindo meus passos, eu encontro satisfação. Porque se eu não entender que é Deus que está fazendo, se eu observar somente pela ótica humana, eu vou me revoltar. Porque as coisas estão saindo do meu controle. É assim que o homem reage. Saiu do seu controle, você entra em pânico. Então que a gente possa aprender a partir disso aqui, no versículo 35, que quem deve ter o controle das nossas vidas é Deus. Que quem dirige os nossos passos é Deus. E que as nossas pernas só vão alcançar
os locais que Ele determinou. É Deus que dirige a nossa vida pelo caminho que Ele quer. E neles a gente vai encontrar satisfação. Não porque esses caminhos vão levar a coisas muito extraordinárias, porque às vezes não vai ser tão extraordinário assim, mas simplesmente pelo fato de saber que é Deus o nosso guia. Até agora a gente viu que o caminho é ser ensinado por Deus, obedecer a sua palavra, obter entendimento e aí prosseguir sendo guiado por Deus. E aí vem o versículo 36 e a gente vê a questão da inclinação para os mandamentos de Deus. Olha o que ele pede: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. A princípio parece que essa frase está solta. Ele vem pedindo que Deus o ensine, dizendo que o Espírito Santo vai o ajudar a interpretar a lei para que ele possa guardar essa lei e cumpri-la de todo o coração. E aí ele diz assim: inclina-me para os teus mandamentos e não para a cobiça ou não para a ganância. Por que a cobiça e a ganância entraram aí? Como eu disse logo na introdução, o salmista continua sendo homem, pecador, e com medo do pecado. É claro que a gente já aprendeu que um com Deus é a maioria. Só que a nossa carne humana, ela fraqueja muito. E muitas vezes, Deus está do nosso lado, mas a gente não está dando nem bola para Deus. A gente não está lendo a palavra, a gente não está orando, a gente não está buscando, a gente não está querendo nada. Está só levando para a barriga. Está tudo muito bem, está tudo tranquilo, estou com saúde, a despensa está cheia. Para que Deus, né? Para que Deus? Para dirigir os seus passos. Para que Deus? Para te manter de pé e não fazer você cair a qualquer dificuldade. Para que a gente viva como santo e não como depravado. Para isso que Deus está na nossa vida. Para nos manter de pé, para nos sustentar em tudo, desde as questões menores, como o pão diário, até as questões maiores, como a salvação eterna. Então, à primeira vista, essa frase está meio solta, mas não. O salmista, ele pede a Deus que o livre da ganância, da cobiça, incline seu coração aos seus estatutos. Essa oração faz todo sentido. Todo sentido. Porque mesmo quando a gente está em Cristo, mesmo quando a gente é nova criatura, o nosso coração muitas vezes se volta para essa ganância, para essa cobiça. E se não é Deus para voltar o nosso foco ao local correto, se não é Deus para tirar a gente dessa visão errada e colocar diante dos nossos olhos a vontade dEle, a gente não cumpre. Muitas vezes a gente ora: Senhor, me mostra o centro da Tua vontade, eu quero estar no centro da Tua vontade. Essa oração é muito linda, porém, cumpri-la é espinhoso. Estar no centro da vontade de Deus quer dizer estar totalmente fora da nossa vontade. Estar de acordo com o que Deus quer e trilhar o caminho que Ele determinou, muitas e muitas vezes, vai ser engolir o orgulho, renunciar o ego e dizer: Senhor, faz como Tu queres. É fácil? Não é fácil, mas é o correto, com certeza. Em Cristo nós devemos nos satisfazer em cumprir a sua vontade. Qualquer coisa que está fora da vontade de Deus, por melhor que seja terrenamente falando, humanamente falando, é insuficiente em relação àquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que é importante que a gente faça essa oração: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Porque eu posso juntar tesouros e tesouros aqui na terra. Eu posso ser o homem mais próspero, entre aspas falando, e não ter um pingo da misericórdia de Deus. E isso é extremamente triste. Então eu prefiro ser o mais miserável dos homens, mas ser digno do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Versículo 37, ele não somente fica contente com a questão de ter
o seu coração inclinado para as coisas de Deus, mas Ele quer que os seus olhos também estejam inclinados para as coisas de Deus. Ele diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, da vaidade. Você deve estar lendo aí. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Você já escutou alguém falar que a cabeça está pedindo uma coisa, mas o coração quer outra? Eu já escutei várias pessoas falando isso. Minha cabeça sabe que eu não devo ir para lá, mas meu coração está mandando. E ainda tem aquelas pessoas que dão aquele belo conselho: escute a voz do seu coração. Isso é fantástico, né? Você pede um conselho para a pessoa e ela diz: não, ouça o seu coração. Não ouça o seu coração não, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E também não escute a sua cabeça, o que sua mente pensa. Não vá também pela cabeça dos outros, só vá pela cabeça do cabeça, ou seja, só vá no caminho que Deus mandar. Aí você vai bem. Então peça a Deus sim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. O crente não pode ficar se perdendo no tempo, olhando para coisas inúteis, para coisas que são vaidade, porque ele tem que estar com os olhos no eterno. É claro que tem momentos da vida da gente que, para desopilar, a gente assiste uma tarde inteira de vídeos que não vão edificar em nada. É claro que a gente também muitas vezes faz viagens e no domingo da viagem a gente nem se preocupa em procurar uma igreja por perto. É claro que durante o veraneio o objetivo é praia e não palavra de Deus. Mas os olhos da gente não podem estar em coisas inúteis. E há tempo para tudo. E o tempo não é de ficar pensando em coisas que vão alimentar somente o ego ou somente o físico. A alma da gente está perecendo. Muitas e muitas vezes, o que a gente tem vivido tem sido muito mais importante para a alimentação do nosso coração, para que a gente fique alegre, muito mais do que fazer coisas para deixar Deus alegre. Então a gente precisa mudar isso e olhar e fazer essa oração: Deus, desvia os meus olhos disso e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Como é importante quando a gente coloca os olhos no Senhor, e aquele caminho que a gente acha que é tão ruim, que é tão chato, fica fazendo aquelas coisas, mas a gente encontra satisfação porque a gente vê Deus agindo através dessas coisas. Não é para ser do nosso agrado. A gente não está aqui para se agradar com o mundo. A gente não está aqui para ser feliz com o mundo. A gente está aqui só de passagem. E a gente está aqui para aprender a ser feliz com Jesus. A gente cantou isso aqui há um pouquinho de tempo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. De fato é para isso. A gente deveria estar ensaiando para quando chegasse no céu, ser completamente feliz com Jesus. Porque aqui a gente ainda tem adversidades. Aqui a gente ainda tem aflições. Mas como Ele venceu o mundo, a gente vai com Ele. E aí no céu a felicidade vai ser completa. Mas a gente só vai chegar no céu com os olhos no eterno. Porque se a gente for subindo com os olhos no terreno, não vai ter valido nada a carreira. Versículo 38, ele diz: cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Haverá um tempo, eu digo a você que esse tempo já chegou, em que a doutrina e a promessa de Deus será colocada em dúvida. Muitas pessoas não vão mais acreditar na palavra do Evangelho. E é muito complicado hoje falar do Evangelho, quando a gente vê que muitas e muitas pessoas pregam tudo, menos a palavra de Deus. Suas pregações têm muita coisa, desde anedotas a contos pessoais, os conhecidos causos. Mas palavra de Deus, poder de Deus, interpretação das Escrituras, quase nada.
Então hoje muitas pessoas colocam em dúvida, e a nossa mente não tem descanso, porque a gente fica... Quem de fato é crente, quem de fato quer glorificar a Deus com suas ações, com seus pensamentos, com as suas palavras, se preocupa com essa situação. Porque o crente, ele tem firmeza e segurança nas promessas de Deus, mas o ímpio, ele zomba dessas mesmas promessas. Você está esperando uma pessoa que você não vê? Que coisa sem sentido. Você está esperando uma promessa que faz mais de 2000 anos e ela não chegou? Você está esperando esse homem voltar e todo mundo dizendo que é o fim dos tempos, já marcaram tantas datas e ele ainda não veio? Porque só vem na hora que ele quiser. Ninguém pode marcar data. O Evangelho não foi pregado em sua totalidade. Tem muita gente que ainda precisa ouvir. Tem muitas ovelhas que não são desse aprisco que ainda vão ser colocadas. E a gente precisa transmitir essa firmeza, essa segurança na promessa de Deus, porque nós já temos. A gente deve se lembrar que nós somos servos de Deus e nele só a verdade. Mesmo que as pessoas duvidem, mesmo que as pessoas coloquem em xeque por conta do cenário que a gente tem hoje, mas a gente não pode duvidar. Se Deus é verdade e nós estamos em Deus, nós devemos confiar nele. O que ele diz, pode ter certeza, ele faz. O que ele prometeu, também pode ter certeza, ele cumpre. E a promessa que a Bíblia nos traz é vida eterna com ele, para aqueles que de antemão, antes da fundação do mundo, foram escolhidos para habitarem a morada santa. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João 6, para que a gente veja quem são esses que vão habitar com ele a morada santa, que vão desfrutar dessa promessa que ele nos fez. João 6, 41 a 47 diz: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Todo mundo aqui sabe que os judeus ainda esperam o Messias, mas Jesus, o Cristo, o ungido, é o Messias. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecem seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descer do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Veja que tem muito a ver com o que a gente viu no começo do texto, versículo 33. Ser ensinado por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Aquele que é ensinado por Deus, aquele que tem o Espírito Santo como seu intérprete, aquele que realmente aprende os estatutos do Senhor, obedece até o fim, como disse o salmista, e vão ao Pai através de Cristo. Versículo 46: ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. De fato, a promessa que a gente pode se segurar é essa. Você não vai encontrar outra promessa na Escritura Sagrada, a qual você deva confiar durante todos os dias da sua vida. Não há promessa de dinheiro, não há promessa de carro bonito, não há promessa de casa confortável, não há promessa de caminho fácil. Ninguém disse que seria fácil. A única promessa é: aquele que crê terá a vida eterna. Versículo 39, esse mesmo salmista, ele vai passar por alguns percalços. Esse caminho, ele não poderia ser só de rosas. É muito bom ser ensinado por Deus. É melhor ainda receber a orientação do Espírito Santo. É muito bom quando os nossos olhos, o nosso coração estão somente postos na palavra de Deus e no eterno. Mas é claro que tem que ter sofrimento nessa história, senão não é evangelho. Então a gente vê no versículo 39 que ele pede por livramento das afrontas do mundo. No versículo 25
desse mesmo texto de Salmo 119, ele diz assim: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Essa era a forma como ele se encontrava, no pó. Porque as pessoas que estão em Cristo e são novas criaturas e têm nova conduta, nova forma de olhar para o mundo, elas muitas vezes são afrontadas, elas são perseguidas. Muitas e muitas pessoas que querem de fato viver o Evangelho, elas vão ser alvo de perseguição. Não precisa ser uma perseguição como aquela que acredito que todo mundo vê na Nigéria, no Paquistão, no Iraque, no Irã. Não precisa ser um pastor Sayer Abedini para entender de sofrimento e de perseguição. Não precisa estar do lado do Boko Haram, o terrorista nigeriano, para sentir na pele o que afronta o Evangelho. Basta apenas que você comece a falar dele, no trabalho, na escola, mas não só falar, testemunhar também. Porque há aqueles que falam, mas não testemunham, então não vão ter afronta nenhuma. Mas se você fala e testemunha, aí sim, a corda vai apertar. Algumas pessoas vão começar a dizer: você vive dessa forma, você fala dessa forma, mas você sabe que o mundo é diferente. Para esses responda: eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão dos céus. É por isso que eu vivo dessa forma. A minha morada não é aqui, meu pai não mora aqui, ele está preparando lugar para mim nos céus. É óbvio que viver no caminho que Deus propôs para a gente vai trazer muitas complicações. Enquanto alguns falam que a gente para de sofrer, enquanto outros acham que todos os nossos problemas acabaram, os realistas e os crentes de verdade sentem na pele o sofrimento do Evangelho. E você falar: Deus ama você, Deus se importa com a sua vida, e Ele quer fazer no seu coração uma obra nova. E a pessoa dizer: ah, tá bom, legal. Só isso? A gente vai encontrar muito disso. A gente também vai encontrar muitos que vão dizer: eu não acredito nisso que você está dizendo. Você leu isso naquele livro da capa preta, e esse livro da capa preta só os crentes que usam. Então, se fosse todo mundo que usasse, fosse senso comum, tudo bem. Se fosse unanimidade, não. Só um grupo que gosta, então eu vou desprezar. Se a gente for desistir da primeira vez, então a missão vai ficar incompleta. O que a gente precisa é pedir a Deus que nos livre dessas afrontas. Tire os nossos olhos apenas dessas dificuldades, para que a gente possa viver para Ele de forma destemida e ousada. Falando do Evangelho, queira as pessoas ou não, gostando as pessoas ou não, a gente tem que continuar sendo aquela pessoa que tem discrição, que se veste sobriamente, que não bebe, que não fuma, aquela pessoa que tem uma linguagem diferenciada, mas não porque a sociedade vai achar bonito, é porque Deus assim quer. As pessoas não vão gostar muitas vezes da forma como a gente vai se portar depois que a gente é encontrado por Deus, mas pouco importa o que as pessoas acham. O que importa mesmo é o que Cristo acha de mim como seu servo. Pouco importa se a minha roupa é cafona demais para a época. Pouco importa se eu estou coberto demais. Pouco importa se não está combinando a cor. Pouco importa se meu cabelo está cortado convencional demais e eu não fiz um moicano da moda. Pouco importa se meu carro é um Fusca e não um Citroën C4 Palace. O que importa na realidade é ser servo
de Deus, apesar das afrontas, apesar do sofrimento, obedecer a sua lei de todo o coração e até o fim. Esse é o caminho do crente, feito de pedras, mas segurando na mão do Senhor. Por fim, no versículo 40, ele diz: como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. O salmista sabe, e nós precisamos saber, que a condição do homem é essa, limitado em sua fraqueza e necessitado da graça de Deus para viver. Então ele precisa ansiar pelos preceitos de Deus, ele precisa ter essa vontade de aprender de Deus, para que possa cumpri-la, que possa agradar a Deus da melhor forma possível. Deus, Ele nos concede um entendimento para obedecer. Ele nos dá segurança e firmeza na sua palavra para resistir ao dia mau. Ele preserva a nossa vida pela justiça dele. Então, meus irmãos, que nós entendamos que o trilhar o caminho de Deus é uma tarefa difícil para qualquer ser humano, porque ele é limitado e ele é carente da orientação do seu Senhor. Mas que a gente tenha fé, primeiramente, nele. Que a gente tenha segurança, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Lembrando, a sua promessa é vida eterna. Fora disso, esqueça. Trabalhe pelo seu sustento. Coma do suor do seu rosto. Não espere milhões e milhões do seu Pai. Apenas o necessário basta. Tenhamos confiança de que Ele nos atraiu e nos chamou para caminhar junto com Ele. Então, se Ele nos chamou, Ele vai nos conduzir eternamente. E Ele vai requerer de nós apenas uma coisa: obediência aos seus estatutos. Ele deu seu Filho. E o seu Filho, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não reclamou, mas se entregou. E Ele só requer de nós obediência aos seus estatutos. Parece pouco, e realmente é. Porque se a gente desse a nossa vida completa, coisa que a gente obviamente não faz, ainda seria muito pouco, porque Ele deu o seu único Filho. Nada mais é do que a nossa obrigação, servir a Deus com inteireza de coração e obedecer os seus estatutos, pelo entendimento que a gente tem da palavra, e pedindo a Ele que nos livre do mal nessa caminhada, nos preserve a vida até o dia que a gente possa entrar na morada celestial. Tudo isso fruto da graça, tudo isso sabendo que a gente não merecia, mas tudo isso